Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Quem ouve este novo episódio da Nossa Cultura para a Rádio Observador em Viseu e ouve falar num grande espólio de automóveis que compõe aqui a coleção exposta no Museu do Caramulo, não imagina que, afinal, os mais de muitos carros de que falamos são, afinal, muitos mais do que aqueles que se possa imaginar. Estamos aqui a fazer uma viagem pela criação automóvel e pelas características que marcavam a criação dos carros antigamente e fazendo aqui uma comparação com aquelas que encontramos nas estradas de hoje em dia. A verdade é que temos o trabalho facilitado, tendo em conta que são muitos exemplares que podemos encontrar aqui e que podemos usar para fazer uma viagem à história desta criação automóvel. Comigo tenho o Tiago Patrício Gouveia, diretor do Museu do Caramulo, e estamos bem no topo da serra que lhe dá nome e é aqui que vamos arrancar para uma nova viagem. Já o fizemos em episódios anteriores aqui da Nossa Cultura, mas vamos agora arrancar para uma nova viagem às mudanças que foram acontecendo ao longo dos anos na criação destes carros. E é aqui na parte central desta exposição que vamos focar hoje. Temos essa vantagem aqui, nós estamos na mezanine do Museu do Caramulo e conseguimos olhar e ver praticamente 40 carros assim seguidos, alinhados, em relance. E conseguimos olhar e ver como os faróis que nos primeiros carros eram literalmente, vinham dos carros cavalos, eram literalmente velas dentro daquelas caixas, a alumiar, como se dizia, para passar para petróleo, por exemplo, para passar para faróis com tanques de acetileno, já a funcionar a gás, para depois eventualmente eletrificar. E nós olhamos e vemos uns faróis, umas peças de bronze grandes penduradas na frente do carro. Vê-se que os faróis seriam de acetileno ou de petróleo, quando em cima têm buracos para respirar, para libertar o calor. Temos que pensar que estão dentro de uma caixa fechada com vidro à frente, para não se apagarem com o movimento do automóvel, mas tinham que libertar o calor, tinha que entrar oxigênio e sair a combustão dessas fontes de energia. E vemos também depois os faróis a serem eletrificados, mas a começarem, em vez de estar pendurados na frente do carro, a começar a estar em cima dos guarda-lamas e a começar a estar integrados com os guarda-lamas, já presos de alguma maneira à carroceria ou ao guarda-lama, e depois entrarem na carroceria, entrarem no guarda-lama, até que são totalmente absorvidos pelo design do carro. E é giro, eu acho muita graça ver a coleção nesta perspectiva de evolução, tal como aos para-brises, que são vidros totalmente planos, até que começam a ficar redondos, aerodinâmicos e entrar na carroceria. Mas voltando aqui só à loucura dos comandos, dos automóveis, não resisto a falar aqui deste Forte T, porque tem provavelmente a configuração mais diferente de toda a coleção. E este carro tem uma característica importante nesse sentido, é que isto era o normal, porque foi o primeiro carro a ser produzido em massa, o Forte T. E o Henry Ford conseguiu uma coisa que hoje em dia seria impensável, várias, mas esta também acho interessante, é que começou a produzir automóveis em 1908, com um tipo de automóvel, o Forte T, e produziu até 1927. Portanto, teve quase 20 anos em produção com um modelo. Imagina que seria hoje uma marca produzir apenas um modelo durante 20 anos e satisfazer a procura de mercado assim. Seria impensável. Mas produziu, por ter produzido tanto tempo, e só um modelo, conseguiu um recorde que só foi batido mais tarde pelo Volkswagen de Carocha, foi produzir 14 milhões, praticamente 15 milhões de unidades. E nestes 15 milhões de unidades, temos que pensar que entre 1908 e 1927 não havia muita gente a conduzir automóveis, portanto, havia uma grande percentagem da população de automobilistas que conduziam este automóvel e conduziam da seguinte forma: tem o pedal esquerdo, quando carrega a fundo, engrena a primeira velocidade.
ele recolhe sozinho. Portanto, se for deixando o pedal recolher, tem que o segurar ali a meio, onde é o ponto morto. Se tirar o pé do pedal, de cima do pedal, ele recolhe totalmente para trás e engrena a segunda, que é a posição natural dele, é andar em segunda velocidade. O pedal do meio é marcha atrás e o pedal da direita é o travão e o acelerador está na mão. E ainda tinha que operar uma coisa que opera o acelerador na mão direita e na mão esquerda ainda tinha que operar outra alavanca que é que todos estes automóveis de início do século e até aos anos 30 por aí podem ter, que é o avanço e o atraso da ignição. Para trabalhar tem que atrasar, andar avança e depois eventualmente pode ajustar um bocadinho de andamento em baixas rotações, mas não é totalmente necessário. No fundo é uma coisa quase on-off. Mas tem estas condicionantes todas para se andar. Ainda hoje em dia, quando o tiramos, porque todos os automóveis do Museu do Caramulo, automóveis e motas, estão em estado de funcionamento, quando andamos nestes mais difíceis, e especialmente neste Forte, temos de estar sempre a pensar o que é que vamos fazer a seguir. Nada pode ser feito de... Mas na altura era completamente natural. Na altura, para quem andava nele no dia-a-dia, seria natural. E nós que andamos mais neles, ainda temos algum à vontade. Mas quem não anda, e mesmo assim também nós, tem que andar a pensar o que é que vamos fazer e não fazer nada de reação. Apanhar um susto aqui ao volante e reagir, dá logo a geneira, porque vamos pôr o pé na embreagem que não é uma embreagem, pé num travão que não é um travão. Uma embreagem que não é uma embreagem, um travão que não é um travão. Assim é esta mudança nas características que montam os carros que hoje em dia conhecemos e que outrora deram início a esta viagem pela criação destes automóveis e mesmo da questão de existirem, se podemos assim dizer. Estive à conversa com o Tiago Patrício Gouveia, diretor do Museu do Caramulo. Estamos aqui no topo da serra que lhe dá nome, a conhecer aqui o espólio de automóveis que compõem o museu e a conhecer um bocadinho, carro a carro, a história que está aqui subjacente por trás de cada exemplar que podemos encontrar aqui no Museu do Caramulo. Este foi mais um episódio para a nossa cultura da Rádio Observador, em Viseu.